Olá, olá, bem-vindos. Olá, olá, deixa eu ajustar aqui a câmera um pouquinho. Como vão? A gente está começando agora o nosso DR de número 14. O DR é o Diário do Romance, para quem está chegando agora. O DR é o Diário do Romance, romance chamado Dionísio em Berlim. Todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, a gente conversa sobre os bastidores da criação de um romance, que é um dos gêneros mais desafiadores que existem na literatura de modo geral, né? De alguma maneira uma maratona, então sejam todos bem-vindos. A gente está recebendo as pessoas estão chegando agora. Bom dia, Juarez, tudo bem? Como vão? Olá, quem mais está aí? 10 pessoas e vai aumentando e crescendo. Gente, queria receber, para quem chegou aqui pela primeira vez, não esqueçam de ativar as notificações aqui. Esse é o Escrita Criativa, meu nome é Tiago Novaes. Bom dia, Leonor. Bom dia, Simone. Tudo bom? Bom dia, Bruna. Tudo bem, Kátia? Oi, Kátia, tudo bem? Gente, chimarrão a postos. Muito bom, muito bom. Nilceia, como vão? Como vai? Tudo bem? Gente, a gente tem aqui uma pauta. Olá, Janaína. Olá a todos. Olá, Beth. Tudo bem? Gente, como passaram no final de semana? Tudo bom? Esse último domingo a gente teve um encontro incrível. Foi ontem à noite que a gente teve um webinário chamado 7 Equívocos que escritores iniciantes cometem. É um webinário gratuito e estão todos convidados. A gente vai ter uma segunda data, que é agora na quarta-feira, às 21 horas. Para vocês se inscreverem, vão lá na página aqui, mesmo na página do Escrita Criativa, ou digitem escritacriativa.net.br e vocês vão receber mais informações, tá bom? Eu estou até um pouco cansado, porque ontem foi fim de semana de merda. Ontem foi um dia um pouco intenso, então acho que dá para ver um pouco a minha cara de sono. A gente também está abrindo uma turma nova, é a última turma do ano do curso online de escrita criativa. Kátia, recebi o recado no e-mail, sim, sobre a Silena. Inclusive, a Kátia fez umas considerações muito legais sobre uma das escolhas que eu comentei aqui com vocês. E eu vou comentar até o comentário, as observações que a Kátia fez, que eu acho que são muito, muito pertinentes, muito bacanas. Queria te agradecer, Kátia, porque eu acho que faz muitíssimo sentido isso que você falou por lá. Gente, outra coisa, esse fim de semana, nesses últimos dias, eu comecei uma turma nova lá na Casa das Rosas, faz parte do CLIP, que é uma formação de 1 ano de escrita criativa. Para quem não conhece, a Casa das Rosas fica aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e eu comecei a turma de lá. São vários professores, cada um dá um módulo de mais ou menos um mês, que são 8 aulas, às quintas e sábados, e é um grupo fechado, tem uma seleção e tal. E tem o Clipe Jovem, onde entram pessoas mais jovens e tal. Não é? Foi uma experiência muito legal, está sendo uma experiência muito legal. Sempre gosto de receber turma nova e uma das participantes da minha turma, inclusive, uma travesti. Não é? É uma travesti e que está lançando um livro agora, na terça-feira, na Livraria Cultura. Um livro que teve uma participação da Laerte e tal, e ela vai estar autografando na terça-feira à noite esse livro. Não me falhou o título do livro, mas eu vou correr atrás, porque eu acho, inclusive, de uma coincidência bastante afortunada. Assim, gosto dessas ideias e acho muito bacana. Enfim, e ela fala dessa experiência da condição, não é? Da escolha da condição, enfim, no livro dela, e estão todos convidados. O nome dela é Amara Moira, né? Me parece que é um excelente livro e estou super curioso para ler, tá? Isso é uma das coisas. Gente, um lançamento de um curso é sempre para mim uma atividade um pouco ansiogênica, assim, eu sempre fico um pouco ansioso, e a ansiedade, de alguma maneira... Bom dia, Miriam, tudo bom, Gra?
a ansiedade desagrega um pouco a gente, né? Quando a gente está numa semana mais ansiosa, mais tensa, a gente não consegue mais estabelecer os nossos horários da forma como a gente vinha estabelecendo. A organização se desfaz um pouquinho, as prioridades ficam um pouco confusas, a gente chega meio confuso, faz uma coisa, depois esquece que tinha que fazer outra antes de fazer determinada coisa. E numa semana de inscrições para o curso é sempre um período de ansiedade, porque, enfim, muita gente escrevendo, tem os vídeos da bolsa para quem se inscreve no Escrita Criativa e tal. E é muita gente nova, não é? Muita gente nova conversando, é muita proposta nova. E de alguma maneira, pois é, Simone, a ansiedade é uma das coisas que. E me cansa muito também, é um pouco cansativo quando a gente fica ansioso, né? A gente fica um pouco abalado, assim. Eu sonho num dia poder não ter uma semana mais ansiosa que a outra, mas não existe isso. Se o teu irmão casa, a gente fica ansioso. Se alguém vai, se algum parente fica adoentado, a gente fica ansioso. Se a gente está num momento particular do nosso trabalho, a gente fica ansioso, não é? Eu acho que sim, eu acho que a ansiedade talvez seja uma das coisas que mais desagregam a gente, que mais desorganizam o pensamento, e eu acho que parte da nossa tarefa é conseguir também lidar com esse tipo de situação. A ansiedade é uma para o Freud, a angústia, a ansiedade e a angústia tem um paralelo, inclusive etimológico, e a angústia, que é Angst em alemão, é para a psicanálise uma espécie de afeto neutro, é quase como a luz branca dos afetos, não é? onde a luz branca é que se decompõe em outros afetos. Não é? Quando a gente se sente angustiado, é de alguma forma uma espécie de pulsão sem destino. Né? É diferente de um medo, é diferente de um... tem muito a ver com pânico. Né? A crise do pânico ela surge e ela é mais pânico porque ela não tem objeto, ela é alguma coisa que não é dirigida a nada. Né? E a ansiedade tem muito dessa carga, não sei o que está acontecendo, essa coisa da mobilização nacional, Olimpíadas, não é? Afinal de contas, as coisas fora do nosso livro continuam existindo e continuam nos marcando, né, bastante. Então, a presença da ansiedade, de alguma maneira, me desagregou um pouco nesses dias, e eu acho que não tem como falar de Diário do Romance sem falar, poxa, hoje eu acordei um pouco confuso, né? E isso acontece, faz parte, e eu acho que é parte da proposta desse encontro, eu poder expor esse tipo de situação para vocês, tá? Nas minhas aulas eu não falo disso, eu simplesmente dou a aula, trato da matéria, mas esse encontro aqui é uma DR, gente. Tem algo de discussão do Diário do Romance, né? De DR, discussão da relação, né? Mas isso não impede da gente de prosseguir na nossa atividade, que é falar de um livro que está sendo construído, né? E ao mesmo tempo convocar vocês para dizer, você como fundo desagregado ainda é ótimo. Relaxa. Você não sabe, eu pus minha lente há 5 minutos, pô. Eu tenho lente de contato, gente. E por que eu não falo de óculos simples? Simples, porque eu já vi pela experiência que os óculos refletem uma janela. Então vocês não veem os meus olhos e eu acredito que grande parte de uma comunicação, da transmissão, inclusive do saber, está em você poder olhar para a pessoa, e eu acho que isso é muito significativo, tá? Mas obrigado, Simone. Gente, eu postei ali no Escrita Criativa, na página, 2 fotos que fazem parte dos estudos de composição, tanto de personagem quanto do capítulo que está sendo construído aqui. Diante de vocês, conosco, juntos. Aí, valeu, Luciana. Esse capítulo, ele é tanto a descoberta de uma voz, que é a voz da Silena, da qual a gente já vem falando já pelo menos há 3 dias, há 3 DRs, não é? Com vais e vens e tal. Sempre a gente abre parênteses dentro de parênteses, e as digressões fazem parte tanto do nosso DR quanto da característica do romance, a abertura de digressões. Não é? Muitas vezes num romance o sujeito fala, não, mas me deixe falar sobre determinada coisa. Uma digressão das que eu mais gosto está no livro do Dashiell Hammett. Não sei quem gosta de literatura policial. Dashiell Hammett é um livro clássico, né? O Falcão Maltês é um livro clássico, inclusive virou filme com Humphrey Bogart.
a figura do Sam Spade, um detetive particular que está atrás dessa estatueta chamada O Falcão Maltês, e lá pelas tantas os sujeitos estão esperando uma terceira pessoa, estão numa sala esperando uma terceira pessoa, e o Sam Spade fala, deixa eu te contar uma história, né? E aí ele começa a contar uma história de um sujeito que estava um pouco cansado da vida, sabe? Ele era casado, ele trabalhava vendendo automóveis numa concessionária, dessas concessionárias dos Estados Unidos, que a gente vê em filmes, com aqueles carrões largos, grandes, compridos, que consomem muito, bebem muito e ao mesmo tempo são muito baratos, né? Então esse sujeito vendia carros, como se vende, vamos dizer, máquinas de lavar roupa, só que estava muito cansado da vida. E o que acontece? Certo dia, ele está caminhando na rua, e ele para acender um cigarro. Ele acende com fósforo e diante dele, a poucos centímetros da frente dele, cai uma estatueta, cai um gárgula diante dele, e uma lasca dessa estatueta acaba se desprendendo da estátua e marca ele no rosto, não é? E esse sujeito fica assustadíssimo. Ele fala, nossa, se eu não tivesse acendido esse cigarro, se eu não tivesse parado um instante para acender esse cigarro, eu estaria morto agora. Eu estaria morto agora. E esse sujeito que tem uma vida comum, que tem uma vida banal, regular, super corriqueira, que tem esposa, que tem filhos, de repente acorda para a vida. De repente tem uma epifania e fala, nossa, mas que vida é essa que eu estou levando? Não é? E esse sujeito fala, caramba, sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora. Eu vou embora, eu vou recomeçar essa vida, porque nesse instante eu nasci de novo, de alguma forma. Eu quase morri. Eu quase morri por uma imbecilidade. Minha vida não teria valido a pena. Então esse sujeito pensa, medita e pensa, pô, minha família tem uma conta poupança ali bem abonada, eu supri eles de comida, de casa, de comodidades, e o que eu vou fazer? Eu vou embora, né? Eu vou deixá-los ali e vou desaparecer no mundo, né? E o que acontece? Esse sujeito some, desaparece e a família fica muito preocupada. Espera um dia, espera uma semana, e lá pelas tantas manda um detetive buscar essa pessoa, ir atrás dessa pessoa. Esse detetive procura essa figura que desapareceu no mundo, não encontra e fala, não encontrei, né? E o que acontece é que essas pessoas começam, né, a esposa e os filhos, aos poucos assumem essa viuvez, né, desse sujeito que desaparece no mundo sem saber o que aconteceu e seguem as suas vidas, né, com seus lutos, com sua tristeza, com a figura dessa pessoa que sumiu no mundo, né, e falam nisso, e lá pelas tantas esse detetive que tinha sido contratado para buscar essa pessoa, depois de muitos anos, encontra esse sujeito numa cidade a mais ou menos 1.500 quilômetros, uma pequenininha cidade lá no interior do North Dakota, Dakota do Norte, e fala, pô, olha o cara onde está, né? E vai ver que depois de tantos anos, esse sujeito estava casado, né? Tinha voltado a se casar, né? Tinha uma vida bastante tradicional e de uma forma bastante semelhante da vida que ele levava anteriormente. E tinha também um par de crianças, já tinha tido mais 2 filhos e tinha uma vida não como não como vendedor de automóveis, mas como um comerciante de um pequeno mercado. Ou seja, ele tinha uma vida muito, muito parecida com a vida que ele levava desde então. Ele resolve abdicar da vida que ele levava, ele abandona tudo, larga tudo, mas o que ele não abandona é ele próprio, né? Afinal de contas, ele era esse sujeito, ele era essa pessoa que tinha uma vida corriqueira, que tinha essas 2 crianças, que tinha essa esposa, tanto que ele sai, foge do destino dele e reencontra esse destino a poucos quilômetros dali, e de alguma maneira se refaz ali um estatuto que é só aparentemente paradoxal, né? Porque não é paradoxal, porque esse sujeito está ali de alguma forma reeditando a vida que ele saberia viver. Essa história é contada pelo Sam Spade, e essa história aparentemente não tem relação alguma com o romance O Falcão Maltês, não é? E fecha parênteses, e aí de repente chega o personagem que eles estavam esperando, não é? Olá, olá,
tudo bom? Bom dia, Thiago. Tem um projeto lindo em Buenos Aires chamado Programa Bibliotecas para Armar. Um dos projetos era baseado em análise de livros policiais que viraram filmes. E o Falcão Maltês foi o que... Aí aparece ver mais. Eu perdi o que você falou aqui. Então, gente. Não, esse livro eu super recomendo a leitura. Tá aqui em algum lugar na minha casa, em uma das estantes. É que eu tenho muitos livros, mas... cadê? Bom, enfim, não importa, gente. Falcão Maltês está editado pela Companhia das Letras, uma excelente tradução, e é um livro muito que captura muito. Mas voltando à história da digressão, aquilo só tem um recurso de passagem do tempo, né? E ao mesmo tempo é algo muito natural dentro dos romances, né? O sujeito está caminhando, de repente abre uma digressão para uma outra situação, para um passado, para algo que ele pensa de determinada coisa, não é? Afinal de contas, isso faz parte do nosso pensamento. A gente faz digressões o tempo todo, a gente está sempre abrindo parênteses, né? Assim como esse foi um enorme parênteses que eu abri diante de vocês, para falar um pouco sobre a natureza das digressões. Eu estou construindo o meu capítulo. Oi, Miriam. Miriam entrou de novo. Saiu e entrou. A conexão tá boa, gente? Vocês estão me ouvindo bem? E por que eu postei essas duas páginas para vocês? Porque essas duas páginas têm a ver com uma questão que é, o que eu faço? As pessoas falam, eu tenho noções de uma ponta e da outra ponta do meu livro, mas eu não sei rechear esse livro. Tá? Eu estou bem no momento do recheio aqui no meu romance. E eu preciso pensar o que acontece dentro desse romance. Eu faço muito isso na escrita. Legal, Bruno. Sim, as digressões são muito importantes, né? E a gente tem que pensar... também elas são feitas mais ou menos de uma maneira mais ou menos natural, porque são histórias dentro de histórias. Legal, tá ok. Beleza. Tô ouvindo bem, excelente, gente. São histórias dentro de histórias e elas servem um pouco para a gente descansar da história principal, né? A gente cria uma história secundária para descansar da história principal. Abre um parênteses, não só... É porque a gente não consegue ter atenção sempre dirigida no mesmo lugar. A gente se distrai. É que nem quando a gente vai assistir uma aula. Se o professor não chega lá e conta uma outra história, não distrai a gente com outra coisa, a gente procura outra matéria de distração que não tem a ver com a aula. Ou seja, a gente perde a atenção do nosso leitor, ou a gente perde a atenção do nosso aluno, né? E o que eu pensei na concepção? Como que eu fui pensando? Eu comecei um brainstorm hoje de manhã. E uma das ideias é que eu queria que esse capítulo fosse um capítulo sobre a vida do Dendrites em Berlim. Eu queria que sem digressões mais, sem contar a história dele, com digressões, mas assim, sem contar a história dele, sem o passado, que fosse um romance do presente, de alguma maneira, né? E que fosse super bem ambientado em Berlim. Claro que esse capítulo vai ganhar acréscimos mais saborosos quando eu for para Belém. Volta menos de um mês para essa viagem, minha gente. Estou super feliz, já estou fazendo planos, vou ficar na casa de uma amiga minha, acabei de saber, ela me ofereceu o lugar dela, o que é uma maravilha, não vamos ter gasto lá. Agora, o que eu penso é que esse romance, esse capítulo, ele tem que ser super social, e super urbano, e super belinesco. Ele tem que descrever o que vai se passar, o que se passa, um pouco o ar dessa cidade, um pouco o clima dessa cidade, conforme o sujeito vai penetrando nessa cidade, né? E aí eu pensei em alguns romances que de alguma maneira constituem esse corpo social, né? Que são romances sobre amizade, né? Mais de 1000 razões para ficar ansioso. De fato, é o curso que se inaugura essa viagem daqui a um mês. Gente, eu estou numa pós-graduação, eu tenho que mandar um texto para o grupo da minha pós-graduação em uma semana. E é um texto inédito que eu tenho que escrever para eles. Na verdade, o texto é sobre a dificuldade de escrever, não é? Sobre como a dificuldade da escrita está presente no trabalho de elaboração literária de todos os escritores, todos os grandes escritores, de Nabokov, Arthur Miller, John Cheever, etc, etc, etc. Então eu estou escrevendo de alguma maneira algo sobre o qual eu estou falando aqui. Mas são objetos diferentes, né? E o que eu estava falando? Que esse capítulo ele tem que ser sensível para a amizade, para a formação da amizade. Porque o que acontece é que Dendrites, de alguma maneira, encontra os seus amigos ali, encontra ali a sua
família, não é? Se clonar não, acordar muito cedo, Cíntia. E tomar um pouco cuidado com essas ansiedades, de criar destino para elas, sabe? Que não seja dormir pouco, que não seja tomar mais que uma cerveja, sabe? Várias vezes, por exemplo, não é? E quais são os grandes romances sobre amizade? Vocês se lembram de romances que vocês já leram que são marcados por amizades? Para mim, um dos primeiros romances que eu li que são marcados por amizades é O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Né? É um romance sobre uma geração que cresce juntos. Né? Uma geração que cresce juntos, uma geração apaixonada pela vida, pela literatura, uma geração muito idealista de alguma maneira. Né? Esse é um dos livros que, para mim, é um livro muito forte, que fala sobre amizade, que transmite um pouco essa sensação de um grupo de amigos de uma maneira muito linda, assim, muito bacana. Outro livro que eu li que me marcou profundamente é Rayuela, né, que é O Jogo da Amarelinha. Né? O Jogo da Amarelinha foi escrito por Júlio Cortázar, é um dos grandes livros do Júlio Cortázar, é um dos poucos romances, acho que talvez... Não é um dos poucos romances que ele escreveu. Cortázar ele era muito contista, mas ele escreveu alguns romances sim, e esse é talvez a maior obra, chamado Uma Vida Pequena. Olha só, estou lendo um novinho chamado Uma Vida Pequena. Legal, vou anotar isso. Eu adorei também Rayuela, adorei o Jogo da Amarelinha e adorei a forma como as pessoas vão se encontrando na cidade. Como a cidade é uma vida pequena, peraí. E como a cidade vai aproximando e afastando as pessoas. E tem figuras incríveis, tem a figura da maga, que é uma das grandes figuras do romance, né? E outros sujeitos, os amigos e tal, as pessoas vêm e vão. Existe uma transição ali entre Buenos Aires e Paris, né? Ou seja, os sujeitos moram em Paris, são todos meio refugiados, são todos meio exilados. Em muitos sentidos, é um romance que lá longe inspira um pouco meu. Eu li há muito tempo, não penso muito nesse romance, mas eu acho que essas coisas sobre as quais a gente não pensa muito estão ali de alguma maneira nos marcando, nos influenciando. Né? É um romance de formação, é um romance jovem. O romance do Cortázar não era intencionalmente, mas acaba sendo constituído como um romance de formação. Isso o próprio Cortázar acaba admitindo. Né? Romance de formação nesse sentido de que mostra o crescimento dos personagens, mostra como essa amizade de alguma maneira constitui a formação intelectual deles, né? A formação intelectual, afetiva e social. Outro livro sobre amizade que eu gosto muito, e aí é o terceiro que eu anotei aqui como uma inspiração, é Os Detetives Selvagens, Antes da Queda, Before I Fall. Um livro sobre uma menina que morre, mas precisa revisitar o dia antes de sua morte 7 vezes para entender o... Nossa, que legal! Eu acho que você falou no coach, né, Rafaela? Before I Fall. Gente, o Detetives Selvagens é um livro sobre uma confraria literária. Os sujeitos depois se expandem e somem no mundo, né? E aí vai acompanhando um pouco as narrativas de cada um e como as narrativas são feitas também nos encontros com os outros. E aí novas figuras aparecem. A beleza do Detetives Selvagens é que se trata de uma comunidade em expansão, muito mais centrífuga do que o romance do Cortázar, que é um grupo fechado. Eu gosto muito dessa ideia de um grupo centrífugo, de um grupo em expansão, de um grupo que de alguma maneira está constituindo novos grupos. Eu acho que isso tem muito mais a ver com Berlim do que com a Paris de Cortázar. Você poderia dedicar um vídeo para falar sobre a arte do conto, que tem gênios como Cortázar, Borges e Chekhov, que tal? Giovanni, com certeza, Giovanni. Eu acho que sim, não é exatamente a proposta desse DR, mas esse canal é um canal sobre discussões literárias e com certeza, em um momento ou outro, eu vou falar assim do conto, tá? E acabo de lembrar de um livro chamado da Donna Tartt. Eu não sei quem leu, quem conhece essa mulher. Ela tem um livro, como que é o nome do livro? Não sei se vocês se lembram, que é a história de um professor de grego, e aí tem uma turma que se reúne, que são os alunos, é uma turma pequena, porque é uma disciplina, é uma graduação que poucos se inscrevem, e aí o que acontece é que essa turma acaba, de alguma maneira, fazendo rituais, olha só, dionisíacos, bacanais na floresta e tal, e aí rolam umas tretas, parece que alguém morre na história. É um livro muito bem escrito e se chama, quem que pode me ajudar? Donna Tartt. Eu não consigo aqui buscar o Google.
Ah, legal, Giovanni. Eu também sou. Não se preocupa não de fugir do tema. Mas é que eu acho que às vezes a gente precisa especificar um pouco, sabe? Para ir além, às vezes a gente precisa circunscrever, porque senão a gente vai ficar no multitema e a gente não se aprofunda em nada, a gente vai ficar só na superfície das coisas. E a gente está hoje no 14º encontro de 45, só falando sobre o romance. Então a quantidade de coisas que a gente tratou do romance em especial, eu acho que de alguma maneira supera, em muitos sentidos, muitas das discussões que foram constituídas até aqui. É algo que eu queria mesmo, é uma meta minha singular de tentar ir além um pouco nessa busca, de verticalizar essa abordagem sobre os temas, né? Normalmente em programas diários sobre coisas a gente trata de tudo, ou quer abarcar tudo, mas a gente não consegue abarcar tudo. Então a ideia mesmo que eu me repita um pouco, a ideia é sempre me aprofundar. O Pintacilgo, exato. Então, Pintacilgo é o mais recente dos livros dela, A História Secreta. Chama História Secreta. Acabei de lembrar. A História Secreta. Gente, eu gostei muito desse livro. Não sei se hoje eu voltaria a gostar desse livro, mas esse é um livro sobre amizade, sobre, de alguma maneira, como essas construções endogâmicas... Exato, Thiago, é isso mesmo. De como essas construções endogâmicas acabam construindo um mundo próprio. Não é? Mas esse grupo é também um grupo fechado. Não é? E o meu romance é um pouco sobre grupos centrífugos. Não é? Não sei quem leu, tem um livro sobre a geração Beat, né, que fala desse grupo, que também era um grupo centrífugo. Esse é um grupo de escritores centrífugos, os beatniks, não é? O Burroughs, o Ginsberg, o Kerouac, era um grupo, né, mas é um grupo que se encontrava e se desencontrava pela vida e pelo mundo. Né? Num livro chamado A Geração Beat, do Claudio Wheeler, ele vai falar como... por um lado, Kerouac buscava, de alguma maneira, retomar alguma coisa, resgatar uma família original, uma família originária a qual se referi. Né? Ou seja, a busca do Kerouac era para dentro. A busca do Allen Ginsberg, né, que era, vamos dizer, o idealizador intelectual, professor acadêmico dos Beats, né, era uma busca de uma família centrífuga, era uma família planetária. O Ginsberg ia para o mundo, né? Ao passo que Kerouac ia para dentro. Né? Isso é muito interessante de ver como, na verdade, faz toda a diferença que tipo de grupo a gente vai constituir, que tipo de formação a gente vai constituir. Eu não sei se vocês têm amigos, escritores, e eu não sei se os grupos de amigos de vocês têm grupos de amigos, assim, com os quais vocês conversam intimamente. Na minha formação, eu fiz parte de muitos grupos de teatro, grupo de clown, grupos mesmo do colégio, da faculdade, né? Grupos festeiros, grupos de discussões de temáticas e tal. E eu acho que a experiência do grupo é, de alguma maneira, algo intersticial, né? Entre a família e a sociedade. A família que é muito fechada, né, muito dura, as famílias nunca se movem do lugar, né? O lugar de pai é sempre pai, o lugar de mãe é sempre mãe. É raro acontecer mudanças. Normalmente acontecem depois de 5, 10 anos, assim, né? Quando alguém morre, por exemplo, na família, e muitas vezes alguém assume um outro papel. Mas as instituições familiares são muito mais rígidas do que as instituições sociais. Graças a um grupo no Facebook. Olha só, Bruno, que legal. É aquele que o garoto rouba o quadro de um museu que sobre um atentado... então, o Pintacilgo eu não li. Eu tenho em casa até, e eu tenho inclusive no meu tablet esse Pintacilgo, mas eu ainda não me aventurei, me disseram que é muito bom, minha família toda leu esse livro. Gente, a gente está encerrando o nosso encontro, é impressionante. Esse capítulo ele vai tentar falar sobre essa ideia do grupo. E aí o que eu pensei? Eu pensei num grupo, pensei nos autores que eu mais gosto, tentei converter eles em personagem, estava pensando nisso, em chamar Paul Auster de Paul, chamar Roberto Bolanho de Roberto, mas aí não deu muito certo. Eu até anotei isso para ver se mentalmente a coisa fechava. Mas uma das ideias que eu pensei é que esse grupo expansivo, esse grupo de exilados, esse grupo de pessoas que de alguma maneira tenta transformar Berlim na sua cidade, e tenta transformar Berlim na sua cidade via contestação, via questionamento, via
atuação social, né? Então o que eles fazem? Existe por conta da crescente especulação imobiliária em Berlim, que também acontece em São Paulo e que está mudando muito a cara de São Paulo e que está reconfigurando. É uma luta de poder, é uma luta de classes que está acontecendo em São Paulo. Né, quando, por exemplo, o Largo da Batata é totalmente desvirtuado e os antigos moradores de 20, 30 anos que tinham os seus comércios, que tinham suas tradições, obrigado a sair para a construção de grandes empreendimentos. Né? Isso acontece em Berlim também, né? E as pessoas resistem, existem movimentos sociais muito resistentes. A gente aqui no Brasil é muito assim, isso faz parte da regra do jogo. Não, não faz parte da regra do jogo, a gente tem que resistir. Grande parte da dimensão de luta nossa é uma dimensão urbana. As lutas sociais vão acontecer na cidade, gente, não vão acontecer no campo. Né? E vão acontecer justamente para lutar por um parque, para que um parque exista, né? Para lutar pela multiplicação de centros da cidade, ou seja, então essa seria uma luta talvez desse capítulo 3. Né? Então os sujeitos tentam construir, de alguma maneira, grandes empresários tentam construir um empreendimento ali onde era uma marca histórica, onde era um muro que é caído de Berlim, né? E essas pessoas, de alguma maneira, tentam fazer uma intervenção social, que é a de erigir um muro feito de livros. Né? Por que não, em vez de seus escritores preferidos, figuras da mitologia grega, mitos exilados no mundo? Mitos exilados... Porque faz parte da regra interna da mitologia, da trilogia que eu estou escrevendo, resgatar um deus. Porque o que me interessa não são toda a cosmogonia de deuses, Tiago, mas selecionar aqueles deuses que são os deuses estrangeiros da mitologia grega. E, na verdade, o livro está cheio de detalhes. É um livro de mortais. Até Dionísio também é uma figura mortal em muitos sentidos, né? Mas eu poderia procurar outros deuses estrangeiros nas outras mitologias. Eu peguei a grega porque nós somos ocidentais, grande parte da nossa Constituição tem origem na Grécia, a gente pensa a política como os gregos pensavam, a gente pensa a economia como os gregos pensavam, muito das nossas coisas, né, vieram deles, né, de alguma maneira. Então, de alguma parte, eu não posso infringir a regra interna que eu estipulei para os meus romances, porque senão a coesão de alguma forma se distende. E eu acho que é um risco, sabe? A gente querer... E essa ideia que você está falando é uma ideia muito boa, de fato é uma ideia muito boa, mas eu tenho medo de que não seja a ideia desse livro exatamente. Né? E o que os caras vão fazer? Eles vão construir um muro no lugar do antigo muro, naquele trecho onde as construtoras, as empreiteiras vão erigir um complexo habitacional, alguma coisa que vai com certeza gerar muito lucro, porque está numa área central. Né? Esses lugares históricos que tentam ser preservados estão sempre em lugares que valem muito, né? Valem muito dinheiro. Construir um prédio ali, pô, quem não quer habitar naquele lugar? Não é? E aí o que eles fazem, eles fazem uma espécie de instalação de resistência, eles entram ali na construção que ainda não foi erigida, é só um terreno baldio, e erguem um muro de livros. E aí eu penso que esses caras das empreiteiras, simplesmente tacam fogo nos livros. O que de alguma maneira reedita uma das situações mais macabras na Alemanha daquela época, que é a queima dos livros. Né? E a gente está escrevendo livros, a gente fala de livros, a gente é escritor aqui. Né? Então, falar da queima dos livros é uma maneira, é também uma imagem também, não é? De resgatar um passado berlinesco, e de falar do presente, porque essas empreiteiras simplesmente passam por cima dali. Não é? Mas eu quero que esse seja um grupo dinâmico, eu quero que haja conflito dentro dessa construção. Não é? Dentro dessa intromissão. A gente vai falar, não, vocês não podem fazer isso, vocês não podem construir um muro de livros. E eu quero, de alguma forma, ambientar dentro desse debate, isso dentro de um espaço de livro de 25 páginas de capítulo. Né? Esse capítulo não pode ser muito grande, ele tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho dos outros capítulos. Tá? Gente, adiantei um pouquinho daquilo... o poder do cimento, o poder do conhecimento. Bom, Ariana. E eu vou falar amanhã sobre um detalhe muito legal que a Carla me escreveu um e-mail ontem, onde ela fala dessa ideia do churrasco, de fazer um churrasco solitário. E que a gente vai falar amanhã sobre esse dado. É uma coisa que eu tinha bolado, mas eu não tinha pensado muito
num significado disso para a personagem. E a Carla escreveu um e-mail super inspirado falando o que significa o churrasco para ela. E por que ela acha que aquilo, que é muito singular que essa personagem faça um churrasco solitário numa pista de decolagem de um aeroporto abandonado. Né? Novaes, não sei se ainda está em cartaz, veja a peça Entre Vãos aqui em São Paulo. Vai te inspirar, Entre Vãos. Essas referências que vocês me dão são fantásticas, gente. Eu incorporo, eu penso. E o que a gente vai conversar aqui sobre como a gente pode criar uma forma orgânica de narrar esse conflito em torno da construção de um muro simbólico como resistência a essa especulação imobiliária, resistência à apropriação por parte daqueles que têm mais poder, que podem comprar e com isso gerar mais dinheiro e mais lucro e mais e tal. Tá? Tiago, Bruna, Ariana, muitíssimo obrigado. Gente, Rafaela, a todos aí, queria agradecer a presença de todos. Amanhã, novamente, às 11h30, a gente vai estar no DR número 15. Nossa, olha só, a gente vai ter chegado a 1/3. Kátia Nascimento. É isso, Kátia. A gente vai chegar no 1/3 da nossa jornada aqui, tá? Eu quero que vocês tenham um bom dia. Espero que esse encontro tenha sido valioso para vocês. Eu sei que o tempo de vocês é escasso, assim como o tempo de todos nós. E eu realmente espero valer cada minuto dessa nossa meia hora, tá? Um grande abraço, bons inscritos para vocês e a gente se encontra amanhã. Tchau, um abraço, tchau Cíntia, tchau Solange, tchau Kátia.